Faladeiras! Hoje é dia de a gente fazer o que a gente mais gosta: falar, 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 contar histórias. E hoje eu tô muito feliz, de verdade. Sempre eu gosto muito de trazer histórias que inspiram, mas hoje eu vou trazer um pedacinho da minha história pra vocês, porque a pessoa que vai falar aqui com a gente hoje é uma pessoa que tá fazendo a diferença na minha história, na minha vida e na vida de muitas mulheres. É ela mesmo. A nossa maravilhosa, a nossa Kátia, a nossa pilateira, a nossa prof, né? É a mulher que tá fazendo milagres no Conexão, é ela mesma. Olha o movimento que essa mulher tá fazendo. Bem-vinda, Kátia, esse momento que é todo seu. Vamos contar aqui. E já vamos começar contando quem é você e o que você resolve. Então, né? Eu sou formada, né, em fisioterapia há 4 anos. E o Pilates, no início eu não queria o Pilates. Eu achava que o Pilates era algo tipo assim, muito enjoativo, tem que estar estudando muito. E eu falava, vou pra parte da ortopedia e trabalhar com esporte. Mas aí o Pilates, ele foi crescendo na minha vida e eu fui amando, né, fazer aquelas posições, né, fazendo aqueles exercícios e querendo que os meus alunos fizessem aqueles exercícios, né. E aí, então, com a fisioterapia, eu fui crescendo na área de ortopedia, Pilates, trabalho com massoterapia também. E lembrando que eu trabalho com Pilates clínico, né, então eu trabalho assim, essa é a diferença, né, do fisioterapeuta para um educador físico, porque pode educador físico dar aula de Pilates, entendeu? Porém, a diferença é que o fisioterapeuta, ele tem um olhar mais clínico. Verdade. Né? Então, na hora que você tá ali com uma dor, fala, nossa, Kátia, tô com uma dor aqui, eu consigo tá ali movendo de uma outra forma para que você consiga estar fazendo o exercício e melhorando até mesmo aquela dor naquele momento. Maravilhoso, gente. Às vezes a gente chega lá disposta até a fazer Pilates, já teve movimentos, mas chega lá, tava aquela dorzinha contínua que não parava. Fala, peraí, deixa eu colocar um aparelho aqui, deixa a gente fazer uma massagem, deixa a gente fazer uma liberação aqui, e realmente a gente sai de lá outra pessoa. Então, gente, eu sou suspeita de falar, porque eu falei que eu ia trazer uma pessoa que transformou minha vida. Mas e aí, Kátia, falando de você, sempre você pensou assim, vou ser fisioterapeuta, acordou um dia inspirada, ou foi uma coisa errada que deu certo? Olha, eu acho assim que eu sempre quis ser empreendedora, então sempre quis trabalhar para mim. Então eu sempre vendi roupa, vendia um sex shop, vendia o que me desse na telha para me vender, porque eu gostava de fazer o dinheiro, entendeu? Sim. E aí eu fiz um curso de massoterapia em 2011. Mas eu fiquei pensando, né? Eu como massoterapeuta, o paciente, ele vai querer ser atendido por um fisioterapeuta ou por um esteticista? O que eu vou aprofundar mais? O que eu vou cuidar mais ali? Porque como eu gosto de dor, eu gosto de tirar a dor, eu gosto de ver ali o paciente levantar daquela maca e falar assim, nossa, você tirou a minha dor. Isso é maravilhoso, entendeu? O paciente chega todo torto e volta e sai feliz da vida, entendeu? Sim. Então aí quando eu fui e falei, não, cara, eu acho que é isso, eu preciso fazer fisioterapia, porque a fisioterapia, ela, junto com a masso, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Então eu vou conseguir dar uma vida mais para as pessoas, porque a fisioterapia é isso. É você pegar um cadeirante e colocar ele para andar. É verdade. Né? É você chegar com dor e você tirar aquela dor dele. Então, eu geralmente falo que o fisioterapeuta, ele cura, né? As mãos que curam. A gente tem até mesmo essa fala na fisioterapia, né? Que nós temos mãos que curam. Então, quando eu descobri fazer a fisioterapia, foi algo que eu falei assim, não, eu quero. E sempre quis trabalhar para mim. Então, são 2 pontos, né? Sempre trabalhar para você. Sim. Aí, depois, com a massoterapia, você falou assim, eu vou aprofundar, vou buscar mais conhecimento, vou buscar mais habilidade. Isso. E vou curar mais, né? Porque daí você teve acho que com a massoterapia, só apenas com a massoterapia, você tinha um limite. Isso. Né? E isso quando mesmo. você foi para fisioterapia, você... Abriu o leque. Aí, isso quando terminou essa faculdade, que você já estava atendendo, que ano que era? Só pra gente se atualizar no tempo, uma linha de tempo. Eu comecei minha faculdade em 2011. Sim. E eu fiz 3 anos e tive que trancar.
Por Entendi. falta de financeiro. Entendi. Então eu falei assim, não, eu vou ter que trancar. E aí começou aquela obra da Copa, lembra? 2014. E aí eu tinha que, o meu estágio de manhã, faculdade à noite, eu não tinha como trabalhar para pagar. E aí chegou um momento que eu tive que trancar. Eu falei, eu vou ter que trancar, não tem jeito, e parei. Mas passou 3 anos, e nesse período de 3 anos, o que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimento. Fiz o curso de Pilates. Nesse período de 3 anos, olha só. fiz outros cursinhos como ventosa, dry needling, agulhamento a seco. Você foi buscando mais conhecimento. Isso, fui buscando conhecimento. Por quê? Eu sabia que um dia eu ia voltar. Mas eu não sabia quanto, mas eu ia voltar. Mas olha, eu falava pra você que tudo na nossa vida não tem um momento certo. Porque aí um dia eu passeando lá no centro de Cuiabá, naquela época o centro era lotado, encontrei uma professora. Gisele, o nome dela, adoro ela. E ela pegou e falou assim, não, menina, você tem que voltar. Vai, fala com a professora Maristela, porque agora é ela que tá lá como gestora. Foi aí quando eu retornei e falei com ela, ela falou, pode vir que eu vou resolver tudo pra você. Olha, anjo, né? Anjo. Anjos na vida da gente. E aí eu voltei e tudo deu certo, entendeu? O financeiro eu consegui adequar, ela conseguiu organizar, e aí foi dando tudo certo. Estágio sempre... fui sempre assim, a melhor que destacava, porque eu gostava desse negócio de prática, entendeu? A teoria eu ainda me arranhava, mas a prática... É o que há, né? E o engraçado foi porque, acho que esse período de 3 anos que eu estudei o Pilates, essas coisas, quando eu voltei pra faculdade, eu já voltei com conhecimento muito além daqueles alunos que estavam lá. Porque você estava 3 anos aprendendo e praticando todo o tempo, né? Sim. Imagina, você volta assim... Você volta... Sim. Acho que você voltava e falava assim, ai, passa... Pula. Pula! Eu ficava Dá pra pular mais um pro próximo capítulo? Isso mesmo, era só a mãozinha assim, ó. Alguém sabe de alguma coisa? Tá. Então eu gostava de organizar as aulas, as provas práticas que tinha, eu gostava de organizar e ajeitar. É que você já estava vivendo isso faz tempo, Sim. existe muita diferença. Sim, isso mesmo. E aí depois passou um tempo, né? Ainda no último ano da faculdade, que foi em 2020, no último ano da faculdade, eu abri uma sala lá no Imperial. E aí comecei a trabalhar com massagem lá, massoterapia, porque Sim. a gente não era formado, então a gente não Não podia. podia. Então, mas dentro dessa sala, os pacientes chegavam pra mim falando assim, Kátia, eu tenho muita dor. O que eu faço? Mas você podia já resolver. Então, ali dentro daquela salinha pequenininha, do tamanho daqui, eu fazia a massagem, alongava, já colocava o paciente para fazer alguns exercícios e ele saía ali satisfeito. Em poucas sessões. Você já estava vivenciando. Eu já estava vivendo aquilo, né? Aí se passou mais 2 anos, aí surgiu a oportunidade de uma parceria com uma amiga minha, Carla, e aí ela falou, Kati, vamos comprar um aparelho de Pilates. Olha os anjos que vai aparecer na nossa vida. Ela falou, vamos comprar. Falei, se você tem dinheiro, você paga, então. aí ela falou, não, peraí. Aí ela falou, não, meu marido vai parcelar pra gente e a gente vai pagar. Foi perfeito. Mas como que é? Ela tava vivendo um sonho que era meu. Uau. Sim, porque nós conseguimos comprar o aparelho de Pilates e aí ela engravidou. Nisso que ela engravidou, ela não pôde exercer. E ela falou assim, amiga, não vai dar pra mim. Compra a minha parte. Eu falei, perfeito. Eu fui lá e comprei a parte dela e fiquei com os aparelhos pra mim. Então ela tava vivendo um sonho que não era dela. Ela tava vivendo um sonho que era meu. Ou talvez não fosse no momento, né? Você viu que logo engravidou, aí já foi viver uma outra etapa, né? Sim. Um outro cuidado, né? Isso. Mas ela é da área de neuro. Então, por isso que eu falo assim, ela sabe, é alguma coisa, Deus coloca no coração da pessoa, não tem jeito, né? Sim. Então, Deus quando coloca no coração da pessoa... Não adianta, né? E aí deu tudo certo. Então, eu abri meus primeiros estudos de Pilates com os aparelhos lá no Círculo Militar. Isso no ano de 2020. 2020, tinha acabado de formar, 2020 ali, eu já peguei. Mas ainda, tipo assim, como não tava praticando, ainda tava meio crua, não sabia, eu queria empreender, mas não sabia como empreender. Eu achava que era só o quê? Pegou, tô com Pilates, ai gente, eu tô dando aula de Pilates. A gente acha que a pessoa... ninguém, entendeu? Aquela cabeça, sim, né? Mas aí, falei, não, gente, não é dessa forma. Aí eu pensei, eu tô muito longe da minha casa. Eu preciso ir para um lugar mais próximo da minha casa. E aí foi quando eu fui pro Bela Vista. Entendi. Aí eu montei lá no Bela Vista uma sala comercial. E aí eu comecei a trabalhar com Pilates lá. Comecei a trabalhar com Pilates, comecei a trabalhar com massoterapia. Mas como eu não vendia Pilates...
Tipo, eu não abria a boca pra falar o que é Pilates, igual eu faço hoje, né? Então, eu não tinha rede social, eu não tinha nada. Eu achava que... E pronto. Formou, encheu de gente, fez fila. Isso mesmo, assim, entendeu? Né? Que eu tava dependendo dos outros me mandar, entendeu? Eu ficava dependendo das pessoas me enviar. Não corria atrás de nada, né? Então, tive, sim, vários pacientes, graças a Deus, indicação, todos. Né? Só indicação. E todos eles muito agradecidos. Tipo, nossa, obrigado, você resolveu realmente a minha vida. Mas a massagem que era o meu forte ali naquela época ali. Entendeu? Porque era ela que me sustentava. Sim. Né? Mas eu sempre ficava pensando assim, gente, eu paguei caro nesses aparelhos. Não é possível, né? Eu preciso fazer ele render pra mim, gente. Eu preciso fazer esse dinheiro entrar pra mim. Né? Você precisa fazer o giro, né? Não é assim. E aí eu fui lá, e mesmo assim, só que aí passou um tempo, eu tive que fechar pelos problemas pessoais. Aí depois parou, eu fiquei 1 ano com meus aparelhos parados. Foi quando outro anjo entrou na minha vida. Uma outra amiga minha que falou pra mim, Kati, eu vou te ajudar, vamos abrir de novo. Foi quando eu abri aqui na Abigail Sutil. E aí agora eu tô aí 1 ano, aí, né? E nossa, mudou a minha história depois que você também entrou na minha vida. Foi quando eu comecei a ter direcionamento. Agora nós vamos puxar a língua pra falar sobre isso. Pra você que é empreendedora. Né? Porque a empreendedora, ela precisa de algumas coisas. E uma das coisas que a empreendedora, ela precisa é de entender que o negócio dela é uma empresa. Sim. E quando a gente, você, claramente trouxe, você foi lá e buscou as habilidades, o conhecimento, a prática, o diploma, a formação, maravilhoso, perfeito. Mas só isso não vai. Né? E aí você foi ralando o joelho, né? Você foi aí começar a parar, né? Aí não dava, não é possível, né? Gastei, fiz e não tá dando, né? E aí você chegou no momento e falou assim, espera aí, o que eu não tô vendo, né? Onde eu não tô acertando? E é bacana você que empreende, para você prestar atenção nisso. Sim. Porque a Kati chegou nesse momento, ela é excelente no que ela faz, tenho certeza que antes de conhecer ela já era excelente no que ela fazia, só vai aprimorando, né? Sim. Vai melhorando. Já sabia o que estava fazendo, ou seja, já era apaixonada no que fazia, sabia que podia dar dinheiro, ser rentável, mas estava perdida no como fazer, né? Era só, eu falo que é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença, né? E aí foi quando nossos caminhos se cruzaram através de um outro anjo, né? Sim. Na verdade, de um movimento do outro anjo, que foi a Eliane, né? Sim. Né? Aí eu queria até que você trouxesse qual que foi o seu olhar quando você começou a ver esse movimento na vida da Eliane. Então, e como eu falo, né, que as pessoas vão aparecer na nossa vida e a gente tem que aprender e ver qual é o gancho que está direcionando para você. Legal. E aí eu vi lá a Eliane naquele movimento, ela crescendo, que eu conheço ela. A Eliane, crochê cuiabano, sempre presente aqui com a gente na mesa. E ela, tipo, nossa, eu adoro ela. Sim. Foi aí quando eu tava bem, assim, desgostosa da vida, entendeu? Tipo assim, ai, cara, será que eu vou ter que desistir de novo do meu sonho? Entendeu? Aquela cabeça? Será que eu vou ter que desistir mais uma vez do que eu sonho, do que eu quero que dê certo, por caso que eu não sei por qual caminho andar? Né? E foi aí, mas aí eu falei, não, peraí, eu vou conversar com ela. Aí eu falei pra ela assim, amiga, olha, preciso, o que você fez? Aí ela falou, amiga, o que você tá tomando? Você tá qual é o remédio que você tá tomando, né? Eu falei, nossa, eu vi aí, só que aí o que acontece? Naquela foto que foi mais assim pra mim, além dela, que eu falei com ela, que eu tenho mais contato com ela, mas tinha uma outra pessoa lá, eu esqueci o nome, Sobrado. Pamela. A Pamela. Então, a Pamela é amiga da minha irmã, né? Sim. Então, eu falei assim, cara, a Pamela é do Sobrado e tem, que eu já sei que ela já empreende. Sim. Aí, a Eliane que começou a empreender, aí foi quando ela conversou comigo, né? Sim. Ela me explicou tudo como funcionava. No início, ela falou assim, olha, acho que você tem que precisar um psicólogo antes. Depois você vai falar com a Viva. Eu falei, não, calma, que eu já sei meus gatilhos e eu já tô em outro patamar. Então, eu já sei que eu posso conversar com ela e se eu quiser, eu vou fazer acontecer. E aí, quando eu fui e falei com você, né, a gente teve uns contras aí até a gente conseguir nossa primeira reunião. Mas, cara, quando você deu a sua primeira reunião pra mim, foi quando eu olhei e falei assim, é disso que eu preciso. Tem como, né?
Não preciso fechar, né? Não. Eu falo bem assim, que se no primeiro momento você conseguir olhar e falar assim, não, tem como, eu não preciso parar. Isso. Já tá bom. É isso Já mesmo. É isso mesmo. E esse direcionamento, por exemplo, que nós trabalhamos juntas, é um direcionamento que eu passo para qualquer pessoa. Exato. Meus pacientes estão lá deitados fazendo massagem, eu estou explicando para ele como que é a questão da mentoria. E o legal é esse compartilhar, né? Sim. É uma delícia, né? Porque a gente vê que se eu posso, os meus outros pacientes também podem. Exatamente. Porque, assim, a clínica, o meu horário é um pouco apertado para quem é CLT, Sim. né? Então, a pessoa que é CLT, ela tem que se organizar para poder estar fazendo o seu tratamento. Sim. Mas os meus horários é das 7 às 17. Então, a maioria de quem vem para mim são mulheres empreendedoras ou que querem empreender. Então, quando você fala, Vai despertando, né? nossa, elas ficam apaixonadas, elas querem saber como que é, elas querem conhecer. Aí a gente vê a escassez para nós, mulheres, entendeu? Que precisa de um apoio. Verdade. Entendeu? De um acolhimento, né? E eu vejo até mesmo que o Pilates lá na minha clínica, ela é desse jeito. Que ela te dá esse acolhimento. Verdade. Não é só o café, não é só o bolo, né? Tem aquele acolhimento, aquela conversa ali no cantinho, né? Então, esse abraço faz com que elas, assim, se sentem mais confortáveis, até mesmo falar da vida delas pra mim. Particular ou profissional, Isso, né? particular e Sempre profissional. Mas sempre despertando a vontade que tá ali dentro, ali, de ser empreendedora. Entendeu? De investir no realizar um sonho, né? Realizar um sonho. Quantas mulheres que não chegam lá, né, Kátia, com aquela... eu tinha vontade de fazer uma coisa, mas aí veio filho, aí veio casamento, tive que fazer escolhas, sacrifícios, e aí eu acabei deixando o meu sonho, parei de fazer, não fui pra frente com aquele curso, Sim. não fui pra frente com aquele... Muitas. Né? Tem muitas, né? Muitas. Fim de relacionamento. E não é só mulher, tá? Tem homem também. Sim. Mas mulher é o que mais vem com essa dificuldade e essa falta de acolhimento. É porque a mulher abre mão mais fácil, né? Sim, o homem, né? Isso mesmo. Mas assim, eu sempre passo para elas, assim, a minha história de vida, Sim. né? Eu falo para elas que não é dessa forma que a gente consegue, que se a gente quer, a gente consegue, né? E também a gente não é como que é? Super-herói, né? Então, tem dias que a gente tá caída mesmo, que é normal do ser humano. Uma coisa que é importante, você tá falando, a gente não é, né, a tal como que eles falam, a síndrome da Mulher Maravilha? É, Mulher tem, Maravilha. né? E uma coisa aqui pra mulher empreendedora aqui, ó, presta atenção. A gente não dá conta de fazer tudo sozinha. A gente pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas presta atenção uma coisa, mulher, você precisa das outras pessoas, tá? Eu entendo que quem aprende não depende. Porém, a gente precisa de outras pessoas. Até vou trazer um adendo aqui. Para eu estar aqui hoje bem, eu passei pelo Pilates, eu passo por uma personal, eu tenho quem me ajuda na questão da aparência, né? Hoje, inclusive, nas Meninas da Gloriosa, salvaram a minha vida, né? Fui lá, põe uns cílios, arruma um cabelo, faz a manutenção da unha direitinho, cuida do corpo, cuido da mente com terapia. Então, assim, para eu estar aqui como mentora, que é o meu papel, que é a minha habilidade de dar mentoria, treinamento, consultoria, eu preciso estar bem como pessoa. Sim. Né? E é isso que eu falo, tá? Aí fica tudo doente, bichada. Por quê? Porque não se coloca na agenda, fica o tempo todo sendo a agenda de outras pessoas, e aí você não fica bem para fazer o quê? Para fazer o que você ama fazer. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente é muito feliz, muito próspera, e a gente transborda para as pessoas ao nosso redor. Fica o recado aí que eu queria deixar. Com certeza. E lá na clínica é muito questionamento de falar assim, mas é difícil, mas vai demorar o processo. Aí eu falo assim, né? Quando você nasceu, você teve que ter alguém para te ensinar a andar, né? Pra te falar, né? Pra falar, pra comer, né? Então, por que agora tem que ser diferente? Na vida é aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Eu aprendo com vocês. Toda aula eu aprendo com vocês. Por mais que eu estudo para me poder dar a aula de vocês, eu aprendo com vocês. E eu posso dar uma aula para 10 mulheres e a mesma aula para 10 mulheres. Mas eu vejo ali quem tá com dificuldade, quem não tá, quem tá fazendo corretamente, quem não tá. E quem tá evoluindo, quem não evoluiu. Então, ali é um olhar E agora, perguntou. clínico. E quando... vamos lá, agora eu fiquei curiosa. E quando não evolui?
Quando não evoluiu, você pode perceber como você faz essa leitura? Quando não evolui, você pode você perceber. Tá lá, quando você tá lá com uma paciente, né? Paciente fala, né? É paciente. Você tá lá com a paciente. A paciente até vai com a frequência legal, mas aí você não percebe. Como é olhar para isso? Qual a leitura que geralmente, ou pelo menos as mais comuns? E quando o paciente não está evoluindo, a gente começa a trabalhar de uma outra forma. Eu mudo todo o protocolo de atendimento com ela para poder acolher ela. Entendeu? Porque por trás de uma pessoa que não evolui, existe várias outras coisas. Entendi. Existe um emocional abalado, existe um problema financeiro, existe um problema com o filho, com o esposo, existe várias coisas. Então é a hora que eu chego ali. São outras causas. Outras, entendeu? Então eu converso com ela, vejo o que está acontecendo, do jeitinho. E assim a gente vai indo e vai afunilando para chegar no objetivo que eu tenho, que é uma evolução ali. E eu tento sempre falar, tá vendo como que você tá mudada? Tá vendo como que você tá magra? Tá vendo como que você evoluiu? Olha só, esse exercício, você lembra que naquele dia você não tava fazendo? Verdade. Agora você tá fazendo? Eu paro a aula para destacar aquela pessoa, porque ela precisa daquele destaque. Entendi. Porque às vezes ela tá se sentindo ali e tal, entendeu? Mas aí na hora que você destaca, ela, nossa, realmente, eu não podia prestar atenção nisso. Eu já presenciei isso várias vezes lá. Não só de eu perceber, mas de perceber a reação da pessoa quando você faz esse movimento. Eu até falo assim, gente, eu tenho que gravar, porque a reação é muito boa. É muito boa mesmo, né? É muito legal. E a pessoa que tá evoluindo, eu faço da mesma forma. Hoje você fez tão bonitinho, uma hora você passou assim por nós, né? Tava fazendo a banha, Nicole, você falou assim pra Nicole, perfeito, Nicole. E ela, ai, obrigada. ela ficou tão assim. Mas não é gostoso? Ai, obrigada, eu achei tão bonitinho. Do jeito que ela falou assim, né? Então, por exemplo, aqui, o que a pessoa ela sente? Ela sente, reconhecida. Né? Não é porque eu tô fazendo o Pilates ali, é de qualquer jeito. Né? Ela tá se sentindo reconhecida. Poxa, eu tô fazendo da maneira correta. Tô executando corretamente. Né? Eu cobro muito de vocês, né? Você sabe o que eu aprendi no Pilates? Respirar, sentar. Eu sentava muito torta, ainda não é o tempo todo, né? Mas melhorou muito. Essa questão de contrair o abdômen fazendo exercícios, inclusive, aí eu levo isso na hora que eu tô treinando na musculação. Perfeito. Porque eu já sabia que isso era importante, mas eu não me cobrava tanto. E eu só lembrava de fazer quando a Ana falava, né? Contrair o abdômen, presta atenção, né? Agora não, às vezes eu tô... Aí eu já, né? E uma coisa legal que a gente aprende, esse negócio do respirar, gente, é impressionante como a gente respira errado. Sim. E aí, quando eu vou fazer qualquer movimento de esforço, eu lembro da Kátia falando assim, você respira quando você tá parado e você enche o pulmão para você entregar aquilo que vai requerer força de você, né? Parado. E aí, lembrei da Jennifer falou assim, mas o meu ar tá acabando no caminho. Então, eu tenho que pegar mais ar, né? Puxa mais forte esse ar aí, mãe. Mas muito legal, né? E um detalhe que o Pilates, ele é o quê? É puxar o ar pelo nariz e solta pela boca. Quando você está parado, você puxa. Como é simples, mas a gente coloca muito zis, né? Então, quando você estiver parado, você vai puxar o ar. Exato. E no movimento, você vai soltar o ar. Mas é muito interessante. Eu acho assim que o mais difícil de tudo, não é o movimento. Não é, né? Lógico que tem movimentos que a gente tem crenças, né? Por exemplo, tem medo de altura, né? Aquele exercício que eu tive que ficar de cabeça pra baixo, aquilo lá foi desafio pra mim, né? Hoje a gente teve que sentar e levantar rápido, né? Mas foi legal aquilo. Eu falei que eu vou começar a treinar, mas eu não quero mais sentar com mão. Eu quero sentar agora sem colocar a mão. Já quero aprender a fazer isso. Já vou treinar. Já é um treinamento de Pilates. Eu achei isso libertador, assim, sabe? Eu tô me sentindo, porque é uma coisa que você, né? Levantar com mãos, né? Eu tô me sentindo mais leve, mais, sei lá, independente. Kátia, e aí, assim, só pra trazer pra quem ainda não conhece o Pilates, pra quem ainda tem dúvidas do Pilates, quais são os mitos? O que o pessoal geralmente tem receio, né? A gente falando um pouco mais do Pilates, a gente pode abordar muitas coisas falando de você, mas falando do Pilates, né? Sim. Esses mitos, essas coisas que as pessoas ficam colocando bloqueios para não estar no Pilates. Eu queria que você trouxesse isso para quem está nos acompanhando. Então, o Pilates, primeira coisa que as pessoas pensam, é para velho, é para grávida.
Ah, não, mas o Pilates é para velho ou é para grávida? Ah, homem não pode fazer Pilates. Mulher, não faço Pilates porque... Eu já ouvi de uma paciente minha, falou assim, nossa, eu não fazia Pilates, Kate, porque eu achava que era para patricinha sem, que não tem o que fazer. No, olha o preconceito, que acho que é uma futilidade. Sim, ela falou, não, tipo assim, eu não achei... O que ela pensou? Em valor alto. Ah, é caro. Ah, é caro. Quem faz é só quem tem dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, é um luxo. Sim, é um luxo. Ah, pra mim fazer Pilates eu tenho que me mimar. Entendi. Né? Mas eu ressaltei ela e falei bem assim, mas o que é caro pra você? Só saúde? Ou não? Então, essa foi a pergunta pra ela. Porque assim, ai, Kátia, o Pilates é caro? Depende do que você busca de caro. Uhum. Entendeu? Se a sua organização financeira não estiver habituada ao Pilates ali, talvez você vá olhar o valor pela quantidade que você vai caro. Mas, se você olhar por uma outra visão e olhar o Pilates como uma qualidade de vida, que você não precisa fazer outra atividade física. Se você faz o Pilates, você pode fazer uma caminhada, que é de graça. Né? Porque o Pilates vai te entregar muito. Sim. E outra coisa, no Pilates, pelo menos comigo, tem sempre tarefinha pra casa. Entendeu? Eu sempre tô falando, ó, esse aqui dá pra fazer em casa. Esse exercício aqui, ó, dá pra você fazer em casa. Pra você ter que estar tendo aquela sequência. O Pilates ajuda na qualidade de vida. Ele é bom para criança, idoso, gestante, adolescente, adulto, mulher, homem. Pessoa que trabalha muito tempo na mesma posição, excelente, né? Perfeito. Sentado o dia inteiro, Quem fica sentado muito, quem fica em pé muito, né? Então o Pilates, ele veio como uma modalidade. Exato. Né? Porque a musculação, o que ela faz? Ela reserva um músculo e a gente trabalha aquela musculatura. Sim. Já o Pilates, ela já trabalha de forma global, trazendo aquele benefício. Ah, mas e a respiração? A respiração, ela entra como um cardiorrespiratório. Sim. Então, você vai trabalhar o pulmão juntamente com a cabeça, com o cérebro. Então, por isso que eu tinha pacientes que veio para mim com tarja preta. E eu consegui tirar ele do tarja preta através do Pilates. Mas Kátia, mas por quê? Porque ele era uma pessoa que sentia muito medo, tinha falta de ar pelo fato do pânico, da ansiedade e tal. E o Pilates, ele aprendeu a respirar. É aquilo que você falou. Ele aprendeu a respirar. Então, todas as vezes que ele tinha as crises, ele começou a trabalhar a respiração do Pilates. Sim. Entendeu? Ele ia 2 vezes por semana. Ele ia 2 vezes por semana e eu consegui, né? Eu como profissional de Pilates, mas assim, tem outros profissionais também que trabalham da mesma forma, né? Com o Pilates também. Mas assim, eu tô falando do meu caso. Então, o Pilates, ele é bom, não só o físico. Então, o Pilates, ele é bom pro emocional também. Verdade. Então eu falo, é corpo e mente. Exato. Né? E assim, trazendo até um depoimento meu mesmo, assim, pra você, quando a gente conversou lá atrás, inclusive, assim, gente, quando a Kátia me procurou, ela procurou pra conhecer a mentoria. Sim. E aí, só no final da fala que eu falei, olha, eu tenho interesse em fazer Pilates. Aí você falou, então, vem fazer uma aula experimental comigo. E aí, quando eu fui fazer a aula, aí você perguntou, você gostou? Eu falei, não, gente, vai fechar, porque eu quero estar aí com você. E aquilo começou a me fazer tão bem naquele momento, que me animou para voltar para academia, porque eu tenho um período de sazonalidade, assim, que eu vou me sabotando dentro da academia. Mas eu me recordo que bem nessa época que eu comecei a frequentar você lá, eu comecei a ficar mais determinada para academia também. Comecei nesse movimento, e aí eu vou trazer uma coisa importante, falando sobre saúde. Eu peguei chikungunya esse ano, gente. No dia 2 de fevereiro, eu tive o primeiro sintoma de chikungunya, eu e o Hugo. E eu tenho certeza absoluta que eu só não fiquei com tanta sequela e tanta coisa por esses 6 meses antecedentes aí que eu tava vivenciando esse processo de Pilates e academia. Ainda não do jeito que eu gostaria e também ainda não tô no jeito que eu gostaria, mas eu já tava num processo, né? Então, quando eu
né, vivencio, meu corpo recebe essa sequela viral aí, né, que vem abatendo todo o sistema imunológico, eu acredito que fez com que eu retornasse muito mais rápido, apesar, né, de tudo isso. E eu vi um monte de gente muito abatida, muito, e tem gente que tá se arrastando até hoje, inclusive. Por quê? Porque é muito sedentário, muito parado, aquele corpo que não tem, né, só vontade de comer e ficar sentado, né, então eu sou muito grata a você do meu coração, assim, até trazendo nesse momento, porque, e aí isso me transbordou tanto no coração no ano passado, que quando você falou, Vivi, eu queria fazer uns movimentos em grupo, não sei o que, eu falei, Kátia, vamos explorar no Conexão, depois a gente começa a trazer outras mulheres para isso, e hoje, eu feliz demais, né? Eu falei isso pra você um pouquinho antes, com a revolução da Tati, né? Que teve esse mini AVC, né? Sim. A Alessandra, que também estava bem estagnada, tá melhor, né? A melhora da Ângela, né? A Ângela tinha um monte de movimento que ela não fazia o chão com a gente, ela fazia só aparelho, como ela tá bem. A própria Ana Glória também, a Elza faz um monte. A Elza, na verdade, eu nem sabia que ela tinha limitação, porque eu vejo ela fazendo tudo igual, né? Os seus horários é diferente. Ela tinha tontura. Ela parava no mesmo exercício. A Luciana também, né? Que você vê ela até mesmo pós-operatória, ela quer estar. Então, assim, muito gratificante o movimento que você tem feito na vida de todas nós, né? E, assim, mais do que só trazer você aqui para saber um pouquinho da sua história, é te agradecer e pedir para que Deus continue abençoando, honrando as suas mãos, a sua mente, né, esse coração do servir que é grande, e que a gente possa ainda trazer e curar mais e mais mulheres, né? Eu do meu jeitinho, você do seu jeitinho, e juntas com as outras colegas também a gente possa realmente, né, transbordar isso para mais e mais pessoas. Então, mais do que só contar a sua história, a gente também tem que honrar e agradecer, porque esse movimento é tão importante, tanto para mim. A Nicole tá indo, a Nicole não falta o Pilates, ela é louca por causa do Pilates, né? Ai, olha que vai, né? Ela é doida, ela adora o Pilates, né? Então, a gente realmente é apaixonada no Pilates, não tem como, né? E também mais apaixonada em você também, porque você é uma mulher assim que, não sei, apaixonada. Só apaixonante. Apaixonante, gente. Mas olha, acho que a maior satisfação de um profissional da minha área é você poder ouvir isso de um paciente. Graças a Deus, nós temos sempre relato, pelo menos eu, né? Meus pacientes, eu tenho áudios, dá vontade de chorar, de tanta gratidão pelo um pouco que você fez. Que você tem um conhecimento e você transforma aquele conhecimento em milagre. Porque assim, você tirar uma dor, porque sem remédio, sem você falar assim, olha, não toma, vamos parar com fármaco, vamos tratar só com a fisioterapia, e o paciente fica bem, entendeu? Então, assim, o Pilates, ele é isso. Ele é isso tudo que você falou. Ele é uma transformação para quem quer. Então, a pessoa que entra no Pilates, ele se sente transformado, é a mesma sensação que ele sente. Do mesmo jeito que você sai dali satisfeito, eu também se sinto satisfeito. Você falou uma frase para quem quer. Tem uma coisa assim que eu falo bem assim, só tem uma coisa que o mentor não pode fazer por você, a sua parte. Sim. Eu adoro falar isso, né? Falar, a única coisa que eu não vou poder fazer por você é a sua parte, o resto eu dou conta, né? Então, é bem isso, né? Acho que tudo na vida, se você parar pra pensar, todo profissional, ele pode te entregar o melhor dele, mas se você não se movimentar, se você não fazer a sua parte, se você não querer estar ali, não querer viver isso intensamente. E para quem quiser conhecer, Kátia, a pessoa tá ouvindo a gente nesse momento ou num outro momento. Sim. Eu quero ir lá, posso fazer uma aula experimental? Pode. Não posso? Como que é? Tem que entrar em contato, agendar? Como é que funciona? Tá. Para poder fazer uma aula experimental, tem que entrar em contato. Sim. Vou deixar o telefone aqui, né? Mas assim, o que eu já adianto? Não é toda aula que você pode fazer. Eu preciso entender qual que é a sua busca. Bacana. Então, né? Tem que ter essa conversa. Avaliação. Você faz uma conversa ali pelo WhatsApp mesmo, para você entender em que nível e o que a pessoa tá buscando. Isso, para entender. Porque às vezes ela fala, não, mas eu consigo. Chega na hora, ela vai ter dificuldade. Então, a gente começa em um plano e depois ela vai entrando para outros planos. Entendi. Entendeu? Mas tudo é uma ali, porque eu preciso entender, preciso conhecer a pessoa, né? Então, a avaliação é super válido. Então eu prefiro, a gente faz uma avaliação e a gente conversa bonitinho, ela me conhece, eu conheço ela, e a gente encaixa ali. Mas a avaliação é gratuita, a pessoa ela vai conhecer, e a aula experimental também vai ser gratuita. Só basta falar, né?
Sim. Só basta ir lá no WhatsApp e falar assim, Kátia. Então, olha, gente, é bem difícil. Você tem que ter um celular ou pedir emprestado de alguém. É bem assim, é bem difícil. Aí você vai entrar no Instagram, né? Da Estúdio Físico Cuiabá, mas nós vamos deixar aí na legenda pra você. E você vai falar assim, olá, gostaria de fazer uma aula experimental. Olá, gostaria de saber como funciona. Sim. Olha só, é bem difícil. Bem difícil. É bem difícil. Aí, essa pessoa vai estar lá no Instagram ou no WhatsApp também, que a gente vai deixar aí pra vocês. E ela vai te responder, que no caso, Sim. a nossa querida profissional que vai te responder, vai entender como é que funciona. Vai agendar um horário, aí você vai pegar e tem que ir na clínica, tá? É outra dificuldade. Você vai ter que ir até a clínica. São duas coisas. Então, você vai ter que mandar uma mensagem, aí você vai ter que ir na clínica no horário que você combinou. Sim. Lembra que você combinou o horário com a profissional. Aí você vai na clínica e chega lá na clínica, você deixa com ela. Aí com ela vai resolver, ela vai te falar, vai te orientar. Mas são 2 pontos. Você vai ter que mandar uma mensagem e você vai ter que ir lá, tá? Porque às vezes a pessoa ela acha que vai chegar em casa. Eu sempre falo, gente, cliente não bate na porta. Tem umas mentoradas que vem aqui, Kátia, você sabe disso, né? Você ouve lá. Ai, porque eu não tô vendendo, tava. Mas com quantas pessoas você falou essa semana? Aí começa, né? Eu não falo com ninguém, não foi buscar ninguém. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueci. Eu tava assistindo, ano passado, algumas mentoras de mentoras que moram fora, em outros estados, e eu tava acompanhando os conteúdos até pra atualizar o meu, né? Pra ver se eu não tava muito por fora do que eu tava fazendo. E uma dessas mentoras de mentoras, que ela vende cursos, workshops, ela soltou uma daquelas caixinhas que alguém perguntou assim pra ela. Olha, eu não estou tendo resultado como mentora, eu tô tendo baixa retorno e tal. E aí ela tava se queixando. E aí a colega, né, falou o seguinte: escuta, você já ofereceu seu serviço para 100 pessoas, 100 mulheres? Era mulheres, eu lembro. Não, porque se você não ofereceu nem para 100, não tem nem como ter parâmetro. Então, aí depois que você oferecer para 100 e você não ter resultado, aí assim a gente volta a conversar. Aí você pode reclamar. Porque até se não ofereceu nem para 100 pessoas o seu trabalho, não tem nem parâmetro pra gente falar, a cada 100 pessoas que eu ofereço o meu trabalho, tantas pessoas acham bom, tantas. Então, 100 é o número mínimo que ela jogou pra gente oferecer. A colega lá. E eu, na época, eu falei, se fosse eu que tivesse feito essa pergunta, eu ia ficar muito tranquila, né? Porque eu já ofereci pra centenas de mulheres no meu trabalho. Mas, na época, imagina uma pessoa que tava igual você lá no começo. Abriu a portinha, vai fazer fila. Querendo fazer, né? E aí, os alecrim dourado, que eu chamo vocês de alecrim dourado, quando não quer responder as pessoas, não quer buscar, né? Mas eu já sou formada, mas eu já fiz curso, mas o meu ponto é bom, mas meu Instagram tá bonito, cara, não, mulher empreendedora que dia que faz captação? Todo dia você tem que estar ou trazendo gente nova, ou falando com suas clientes para nutrir elas, para elas continuarem indo em você, ou falando com as coleguinhas que parou de ir. Então, todo dia, no mínimo, de verdade, pelo menos umas 3, 4. Pelo meu cálculo é 3. No mínimo, pelo mínimo, não existe essa fala, mas só falando errado, pelo mínimo. Tá? No mínimo, gata. No mínimo. Sabe por quê? Você passar um dia inteiro sem buscar ninguém, não tem resultado. Não tem, isso é zero então, plantio. Às vezes só busca o que você já fala. Isso também é ruim. É ruim. Porque, tipo, você já fala com a pessoa direto, então você tem que buscar novos também, né? Ou pessoas que já há muito tempo não vão. Indicação, entra no seu Instagram, quem te segue, vai lá conversar com essas pessoas, entender por que essas pessoas estão te seguindo. Por que a pessoa escolheu resolver a Xuxa e a Anitta aí? Porque, né, tá achando que a Xuxa e a Anitta não precisam ir atrás dos outros, com certeza. Gente, a gente só para de atrás dos outros quando chega num nível muito assim, ó. E você presta atenção. Você já viu Coca-Cola parar de fazer propaganda? Não. Eu gosto de falar sempre isso. Coca-Cola vende igual, não precisa. A Coca-Cola se vende sozinha. E ela não para de fazer propaganda. Não para. Inclusive, né, faço propaganda gratuita dela aqui nesse momento. Me patrocina. De tão tranquilo que é. Então, assim, e não para de fazer mídia. Que dia que parou? Nunca parou. Né? E a gente, nós, pobres mortais, né, que não conseguimos nem chegar ainda naquele lugar que a gente quer chegar. Isso. Hoje não, hoje eu vou me dar ao luxo. Não tem luxo, bebê. Empreendedor é para poucos, você nem falou, né? É um esporte para poucos. É para poucos. É para poucos. O Pilates é mais ou menos isso, né? É para quem realmente quer aquela coisa, né? Exatamente. Que eu vejo? O Pilates, ultimamente, as pessoas estão... ganhou uma moda aí, né? Uma fama, né? O Pilates, yoga...
tal, porque é uma modalidade, porque o Pilates, ele emprega algo bonito, né? Que você faz Sim. um movimento bonito. Não tem nada de fácil. Né? Facinho, facinho. Não tem nada. E aí... Ela, tá? Mas não tem nada de fácil. E aí, por ele entregar isso, tem grandes marcas aí que tá fazendo tatames, tá fazendo tapetes, né? Mas assim, para entregar isso. E aí as pessoas estão olhando muito para esse lado de valor. Ela não tá olhando pela a qualidade de vida que ela vai ter. Exatamente. Então, por isso que é importante, vai fazer uma aula experimental. Exatamente. Faz uma aula. Ah, mas como que é? Não, gente. Vai viver a experiência. Venha viver isso. Perfeito. Entendeu? Vá viver a experiência e tire suas próprias conclusões. Isso. E na hora você pergunta: ah, mas por que eu faço isso? Ah, mas por que eu tenho que respirar tanto? Na hora, meu filho, você vai saber de tudo. Você vai entender na Mas hora. ficar aqui no WhatsApp mandando um monte de perguntinha não adianta. Vai lá e Entre em vive. contato, agenda, viva a experiência, depois você tira suas próprias conclusões. Isso. Ó, um lugar de fácil acesso. Sem contar na localização da Cátia, que é maravilhosa. Miguel Sutil, gente. Vem aqui, gente. Pertinho, bairro Areão, Miguel Sutil aqui, ó. Perto da Polícia Civil. Perto da Avenida dos Trabalhadores, perto da Avenida CPA, perto do Baú, né? E também já é perto ali do Leblon, então na região. Quem vem da Fernando Correia também é perto. É super fácil, gente. Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa, tá? Kátia, eu quero te agradecer. Obrigada. De verdade, de coração, pela sua disposição, pela sua entrega, pela sua história. O que nem eu falei, a gente vai falar só do profissional, porque se a gente for entrar em âmbitos, detalhes aqui, tem que né? estar marcando outro. Mãe de 3 meninas. Como que é? Mãe de 3 imersão? 01, podcast 01, 02, 02. Como é que o Netflix faz? Temporadas. Temporadas. Cara, vamos Mãe ver de daqui. 3 princesas lindas, maravilhosas, grandes motivadoras do seu esforço diário, né? E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus honre imensamente aí, porque o seu servir ele é grande, o seu trabalho ele transborda e transforma e edifica a vida das pessoas no sentido delas se sentirem melhores, e eu sou uma delas. Então, a minha vida é só gratidão pra você, e o que você sabe que nós estamos juntos pra sempre. Sim, com certeza. Olha, eu quero agradecer também você por ter entrado na minha vida, tá? Você transformou, assim, o meu ideal, entendeu? Que eu idealizei algo e você vem transformando cada dia mais aquilo ali. E aquilo ali, sabe aquela coisa que você olha e você vê aquele seu processo? Tem uma frase que você falou pra mim, eu acredito que você deve ter falado pra várias outras meninas, mas assim, não tem como não dar certo, Kátia. Vendo o seu desenvolvimento. Então, obrigada. Ai, gente, tá muito lindo aqui, né? Mas gratidão, mas é verdadeiro tudo isso, tá, gente? Isso Com aqui certeza. é muito amor. Não tem nada fake aqui, não. É muito amor envolvido, né? Com certeza. Deus abençoe. Amém. Gratidão, família, conexão delas. As conectadas que ainda não foram na Cátia, por favor, manda mensagem, Venha. vai lá, precisamos. As outras que não são do Conexão e querem ir lá na Cátia, pode ir também, vai ser acolhida da mesma forma. Você que é empreendedor e também quer fazer parte dessa família linda, que é o Conexão delas, é só mandar mensagem, a gente tá sempre de portas abertas. Gratidão, Nicole, que é a próxima geração aí do Conexão, né, coitada, ela vai receber aí como é que chama? Uma incumbência, né, de dar continuidade. Vai ter que continuar com esse legado, minha filha, de alguma forma, tá? Vai ter que. Gratidão ao Hugo Farias, que tá sempre dando suporte, cuidando da gente, ajudando a gente na nossa correria, Amém. nas nossas ideias, que a gente tem muitas ideias, tá? E até um outro momento. Arrasamos!